Ipoema é a capital mineira do tropeirismo. O distrito tradicional de Itabira recebe turistas do Brasil todo e desenvolver este potencial vai fazer com que a economia da cidade circule e minimize também a dependência do setor extrativo mineral. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Durval Ângelo, esteve aqui no distrito conversando com o prefeito Marco Antônio Lage sobre essas potencialidades. Eu aceitei esse convite porque eu acho que a história é fundamental na vida de qualquer pessoa individualmente, né? E também na história de um povo, né? A gente não pode permitir que a nossa memória se perca em poeira. E eu tenho aqui uma relação com Itabira muito forte, né? Meu avô, meus ancestrais, né, moraram em Itabira. Meu pai nasceu em Itabira. E por coincidência, antes de ser servidor público federal, aos 30 anos de idade, meu pai foi tropeiro, mas fora daqui. Eu acredito que essa raiz ele tenha levado de Moema, de Itabira, da região. Então, para mim, acolhendo o convite do prefeito e dos outros prefeitos da região, né, é importante estar aqui, ainda mais agora que na nossa gestão nós vamos lançar no Tribunal de Contas o TCE Cultural. Então, com essas manifestações artísticas regionais, como aqui a Festa do Tropeiro, o Museu do Tropeiro, a gente também pensa em aproximar o Tribunal de Contas dessa realidade cultural de Minas Gerais, que é uma grande riqueza que Minas tem. É uma grande contribuição que Minas dá para o imaginário nacional e a gente não pode perder. Então, fico feliz de estar aqui, feliz de ver que uma prefeitura, outras prefeituras investem em cultura. Isso é muito importante para nós. A cultura gera emprego, a cultura gera riquezas, a cultura gera alternativas de sobrevivência para a sociedade. Então, para nós é muito importante. Tanto que agora, numa grande revisão que nós estamos fazendo na questão da CEFEM, da contribuição minerária, a gente vai colocar o investimento em cultura como um grande investimento para redescobrir a vocação de cada município e principalmente para superar a minério-dependência que existe em muitos municípios. A cultura pode ser um caminho. Então, fico feliz de estar aqui, feliz de conhecer, feliz de saber que eu carrego não só o objetivo do trabalho do Tribunal de Contas como órgão de controle, mas também um pouco o histórico familiar. Eu fui vereador em Contagem, fui um dos fundadores do PT por 2 mandatos e fui deputado estadual por 6 mandatos, inclusive colega aqui do Nozin, num momento significativo da história política em Minas Gerais. Eu acho que a política é a ferramenta para transformar a realidade. A gente, ao ir para o Tribunal de Contas, você deixa de fazer política partidária, inclusive com a filiação partidária. Mas eu tenho claro que as realidades que nós temos não vão mudar se não for pela política. Então eu acho que hoje a gente tem que também superar uma certa contradição, uma consciência errada de que separava o técnico do político. As duas coisas se complementam. Eu acho que o grande exemplo é do nosso prefeito aqui de Itabira, que mostrou que ele, que veio da área técnica, soube perceber e dialogar com a sociedade, ver as necessidades do povo de Itabira, e que isso ficou demonstrado nas últimas eleições, esse reconhecimento. Então eu acho importante que a gente tenha claro que o político e o técnico não são prateleiras diferentes da realidade que a gente vive, mas sim são momentos diferenciados que se completam. E semana que vem, na terça-feira, eu estou lançando um plano de ação como presidente do Tribunal de Contas. Nesse plano de ação, eu vou destacar algumas questões. Primeiro, a questão da prioridade da primeira infância. Eu acho que tudo começa de 0 a 6 anos de idade. O tribunal vai investir muito para que os municípios priorizem a primeira infância, para que os municípios tenham plano municipal de primeira infância. Nós vamos fazer um diálogo com os municípios para que realmente tenham orçamentos diferenciados para a primeira infância. Eu acho que essa prioridade, na terça-feira, vai ser o mote do lançamento do meu trabalho de 2 anos. E outras coisas, né? Eu acho que se complementam, né?
A questão que eu já adiantei aqui, a criação do TCE Cultural, como uma forma de diálogo com a sociedade mineira. Nós vamos investir, por exemplo, no levantamento das terras devolutas, quilombolas e indígenas de Minas Gerais. Eu acho que isso é muito importante. Então nós vamos priorizar esse trabalho da questão, um grupo especial sobre terras em Minas Gerais. Nós vamos trabalhar na questão da contribuição financeira da mineração, que, diga-se de passagem, o Tribunal de Contas da União já demonstrou que a sonegação é altíssima. Grandes empresas que a gente vê aí, em cartazes bonitos, em produções bonitas, elas sonegam. Segundo o próprio relatório da auditoria do Tribunal de Contas da União, é uma sonegação de quase 100%. Então você imagina se esse dinheiro viesse para o governo de Minas Gerais e viesse para as prefeituras, quanta coisa mais poderia fazer. Primeiro agradecer a presença do conselheiro Duval Ângelo, do presidente do Tribunal de Contas do Estado aqui em Ipoema, o distrito de Itabira, que é um exemplo de políticas públicas, como ele mesmo disse, de cidade mineradora que está buscando alternativas econômicas através da cultura, principalmente através das suas vocações, de suas heranças culturais, para poder se redescobrir, se reinventar, né? Como se diz, o minério não dá duas safras, e é a realidade de todas as regiões. Também agradecer a presença dos demais prefeitos aqui da região. Todas as cidades desse território, sejam mineradas, território minerado ou cidades impactadas, vivem esse drama, vive o drama de como se reinventar. Isso depende de gestão pública, de gestão de políticas públicas e municipais. As coisas acontecem nas cidades, as pessoas vivem nas cidades, e a expectativa que a nossa comunidade tem e precisa de ter respostas é o que fazer depois do minério, qual vai ser a realidade das futuras gerações. Nós temos um presidente do Tribunal de Contas do Estado que traz não só o aspecto do controle, mas o aspecto também do direcionamento. Recentemente ele me dizia de uma mesa de conciliações e de orientações, de uma forma onde as prefeituras possam serem direcionadas e serem orientadas para políticas públicas que realmente buscam cumprir a Constituição, né? Igualdade racial, diminuir a desigualdade social, né? E oportunidades para todos. É pensar sempre, é uma questão cultural, de nós prefeitos pensar mais na próxima geração do que na próxima eleição. Isso é um compromisso que nós precisamos de ter, e a vinda do presidente Duval a Ipoema e na presença dos prefeitos, que é uma realidade muito parecida aqui na nossa região, demonstra isso, esse esforço de nós prefeitos de reinventar cidades, né? Da gente buscar alternativas, principalmente através da cultura, que é um elemento para a indústria do turismo fundamental, uma força para a indústria do turismo fundamental, para que a gente possa sobreviver, né? Trazer para a cidade, para essas comunidades, perspectivas melhores, ainda que a mineração sucumba, ainda que haja a exaustão, como é o caso de Itabira. E 8 décadas depois, a gente vive na perspectiva da exaustão mineral, do empobrecimento, do esvaziamento. E isso depende de dois aspectos fundamentais. Discutir o legado da mineração. Então, quando o presidente Duval fala da questão da sonegação, do cuidado que a gente tem de um tipo aumentar a fiscalização para que os municípios tenham, né, recursos mais justos em relação à exploração mineral, e do outro lado, ao longo do tempo, a gente preparar os municípios para fazer um investimento para o legado, na educação, na saúde, na diversificação econômica, para que a gente possa realmente discutir o legado da mineração em todos os aspectos. A gente tem discutindo muito aqui no município o Plano Municipal da Economia Criativa. Nós lançamos esse desafio quando a gente fala em cultura e toda essa movimentação econômica em torno da cultura, que muitas vezes são dados que não são
trazidos para as discussões, né? E nós estamos fazendo todo o levantamento desses dados desde que há 4 anos o Marco Antônio assumiu, com essa visão de trazer a cultura, de fomentar a cultura, seja com eventos, seja com equipamentos, né? Então aqui estamos num equipamento que é muito importante para a região e, sem dúvida, eu fico muito feliz de saber que o Tribunal de Contas agora está de braços dados com a cultura, porque no nosso Plano Municipal de Economia Criativa a gente vai precisar muito aí contar com o Tribunal. Muito obrigada. E nós temos em Ipoema o Museu Tropeiro, que vai ser visitado agora, tem o Museu da Farmácia, que vai ser completamente remodelado em breve. Nós estamos trazendo para Ipoema também o Memorial Elke Maravilha, ela que viveu a infância em Ipoema, e uma fazenda que está sendo remontada agora, vai ser desmontada e remontada onde ela viveu aqui, para a gente trazer o Museu Elke. Uma vez que nós buscamos, né, recursos turísticos para o nosso município, querendo trazer turistas, investimentos turísticos, recursos turísticos para o nosso município, e ter o Tribunal de Contas como parceiros dos municípios é extremamente importante. Importante também a união entre os municípios. Nós temos aqui pessoas, prefeitos, né, com legados importantes dentro do município, querendo trazer o melhor dentro da cultura, dentro do turismo, dentro da educação, entre outros. Gostaria de aproveitar a ocasião e convidar tanto os prefeitos como toda a população a participar da 35ª Cavalgada de També do Mato Dentro, que acontecerá agora no próximo mês de junho, dias 20, 21 e 22 de junho. Então é um prazer receber vocês. É a cavalgada cultural do nosso município, onde a gente traz um pouco da cultura do município de També do Mato Dentro, além de trazer essa união entre as famílias, entre as comunidades, entre os municípios. Eu acho que é muito importante a cultura e turismo também, porque sem cultura não tem turismo. As pessoas querem conhecer história. E aí, turismo, só se fala em turismo com potencial quando se fala regional. Então é preciso as cidades, né, como Itabira, Monlevade, são as cidades maiores da nossa região, também estar junto nesse projeto, como Bom Jesus do Amparo, São Gonçalo e outras mais. Porque aí a gente segura o turista mais tempo na região. E se ele fica mais tempo, ele tem oportunidade de ver mais coisas e fazer a propaganda para trazer mais gente para a nossa região. E o turismo representa também dinheiro, né? Negócios, emprego, renda, qualidade de vida. Onde que a cidade preserva o turismo, a cidade fica mais limpa, mais bonita, o povo fica mais educado. Então é muito importante o turismo, mesmo que ele não traga tanto recurso para os cofres públicos, ele gira a economia e faz as coisas acontecerem. Em Bom Jesus, por exemplo, perguntava onde quer Ipoema, na hora de vir, na hora de voltar, onde quer Cocais. Nós temos que cessar isso. Nós temos que parar o turista em Bom Jesus também um pouquinho e conhecer as belezas que nós temos lá. Adquirimos agora uma casa vai ser uma casa da cultura. O investimento de em torno de R$1,5 milhão, para um município pequeno é grande, não é verdade, né? Onde vai ser a Casa da Cultura, Memorial Mozart Bicalho e Memorial Dom Carlos Mota, Cardeal Mota. Para receber esse turista, ele parar um pouquinho em Bom Jesus e fazer esse meio de campo, que passa aqui em Ipoema, que vai em També, que sai para o São Gonçalo, passa em Monlevade, mas ele tem que entender que ele está no circuito. E como fazemos, nós como turista, na Serra da Mantiqueira. E voltando agora a Bom Jesus, um município pequeno, hoje campeão em silagem, 22 mil toneladas por ano, campeão em leite na região, 6.880.000 litros anuais. São 2 produtos específicos, por isso a proposta de fazer o Museu do Queijo e do Leite lá. Mas como que vamos fazer isso? Nós precisamos de São Gonçalo, que está do nosso lado, nós precisamos de Monlevade, nós precisamos de També, nós precisamos de Nova União, nós precisamos de todos entendam que o turista, ele não para no lugar. Ele quer mais, ele quer conhecer mais. Se ele veio a Bom Jesus, ele quer ir também e vice-versa na leste. Então nós precisamos de entender que junto podemos fazer mais. E tem muita coisa para ser feita. Via Senar, via Sebrae, via Senac, esse sistema S maravilhoso nós temos aí aproveitar nesse momento. Que uma cidade só também, ela não faz esse turismo sozinha, né? Isso nós até discutimos lá agora no almoço, porque sempre, né, a pessoa passa numa cidade, ou às vezes ela dorme em outra, faz compras em outra.
Lá nós estamos investindo bastante na cultura. A cultura era um agregado da Secretaria de Educação, hoje é uma fundação. Está acontecendo agora um grande evento lá esses dias, é o Viva Monlevade, que nós até aprendemos lá em Santa Rita do Sapucaí. Então é cultura na cidade como um todo, né? Vários dias discutindo cultura e, além disso, né, outros eventos também que se discute, né, questões da educação, da saúde no município, né, envolvendo a cidade como um todo. Entre os vários assuntos abordados, utilizaram uma parte dos recursos do TSE em cultura, incentivando este segmento. Outro foi tornar a região um polo turístico, que foi o alinhamento das cidades participantes. E também do Mato Dentro, Bom Jesus do Amparo, João Monlevade e São Gonçalo do Rio Abaixo, recepcionados pelo prefeito de Itabira, anfitrião do evento, Marco Antônio Lage.